A gente tem que puxar um pouco para veia de historiador, para tentar puxar um pouco dessa história toda que existe dentro do carnaval, porque é algo que não é de agora, né? Às vezes a gente acha que começou faz pouco tempo, mas, na verdade, né, uma das coisas que poucas pessoas sabem é que o carnaval ele começa praticamente com a vinda dos portugueses para cá. Então, o primeiro registro de um carnaval... Assim, eu sou um historiador que eu não gosto muito de data, mas essa eu achei legal para falar, né, para mostrar a importância do carnaval para a cultura brasileira, né? Então, desde 13 de fevereiro de 1604, que é registrado o primeiro bloquinho de carnaval formado por portugueses aqui no Brasil. E é interessante porque esses caras usaram o carnaval, eles chamavam isso de entrudo, e a ideia dos caras era misturar a farra com a dança, com a música, e por uma questão de dominação, né, da metrópole sobre a colônia, eles utilizavam o tempo do carnaval para sair na rua sentando a porrada nos colonos, porque tudo era permitido na época do carnaval. Então, eles aproveitavam, né, e se valiam disso, né, dessa condição de dominadores, para poder estabelecer a dominação também numa questão de imposição cultural. Então, o carnaval ele não é uma coisa assim tão recente aqui no Brasil, ele acontece, né, desde essa época, com alguns intervalos, em alguns momentos, né, de revoluções e tal, mas normalmente é uma festa que sempre aconteceu. E ele acaba se tornando mais completo e mais interessante, pensando mais numa questão de cultura brasileira, por conta da vinda dos escravos para cá. Então, com a vinda dos escravos, você tem a mescla de uma cultura africana, e aí começa a surgir, a partir dos africanos, a ideia do afoxé. Então, essa mescla que começa a se configurar já no século XVIII, século XIX, você começa, então, a ter o pedido de licença para que os negros ali, né, na época, né, chamados ali os pretos, poderiam ter direito a usarem o pátio da igreja Nossa Senhora do Rosário, que, para quem não conhece, fica em frente à Galeria do Rock, que era a igreja amarela ali. Ali é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, ela ganha esse nome porque era uma igreja que praticamente atendia a população escrava. E daí começa, então, essa mescla das culturas para surgir aquilo que no século XX vai ser um pouco da ideia do carnaval. E ganha uma forma diferente a partir de 1930. Então, a década de 30 é um marco na história de São Paulo. A gente fez um recorte pensando muito mais em falar um pouco sobre São Paulo. Então, a ideia desse carnaval formado por São Paulo, os primeiros cordões, os primeiros bloquinhos que surgiram foram na década de 30. E a década de 30, a década de 40, começa a ter uma mescla interessante de outros elementos, como a ideia das fantasias. E aí, falando um pouco da indumentária, eu acho que um marco, assim, como influência, foi da Carmen Miranda. E ela influenciou bastante, assim, através acho que com o turbante. Foi um marco, acho que agora com essa questão de apropriação cultural. Então, ela que foi a primeira que lançou essa moda, assim. Na verdade, ela foi um modelo, né? Quem fez quem trouxe isso foi o Alceu Pena. Então, ele que criou isso, essa fantasia. E que mais? Que mais, Edu? Me ajuda. E o Cláudio Bornai. Né? Que é outro marco importante no carnaval, pensando mais no próprio ideia do Rio de Janeiro, né? Exato. Ele foi, assim, acho que em São Paulo sempre foi um pouco mais atrás, assim. Então, a gente conversando mais, eu falei, a gente tentou falar mais em São Paulo, mas sempre a gente pega e vai caminhando mais para o Rio de Janeiro, assim, porque não tem como a gente tratar de carnaval e não tem como falar do Rio. Por mais que São Paulo seja melhor que o Rio, desculpa sem um carioca aí, né, mas assim, né, o carnaval do Rio você tem que reconhecer, né? Que, exato. Beleza, né? Em alguma coisa o Rio é melhor, tá? É verdade. Então, e aí foi o Bornai, ele foi um grande, ele trouxe as fantasias, ele que introduziu na escola de samba o concurso de fantasia. Então, ele que trouxe toda essa os concursos. Então, ele que trouxe isso nos bailes de gala. Então, não foi só essa coisa de fantasia, não foi só conhecida popularmente, foi introduzida também nos bailes de gala. E é legal começar a entender, porque se você olha para a história do carnaval em si, é uma festa que começa com a nobreza, não é uma festa popular.
Ela começa com a nobreza, ela vem para cá com os portugueses, ela começa a se disseminar aqui na sociedade brasileira, partindo da nobreza, e por conta de uma ideia, tá, que a gente vai falar um pouco depois, a ideia das máscaras, você começa a popularizar essa festa, inclusive com algumas ideias de motivações políticas, né? Então, o carnaval no Rio, ele começa primeiro do que em São Paulo. Aqui em São Paulo, a década de 30 é um marco para essa primeira perspectiva de se formar os blocos de carnaval, de você começar a pensar no carnaval como algo que veio para ficar. E aí você tem duas escolas de samba surgindo na década de 30 aqui em São Paulo. A primeira delas, que tem o nome Escola de Samba Primeira de São Paulo, ela surge em 35 e 7 anos depois eu não consegui encontrar o motivo pelo qual ela acabou. Mas a segunda escola de samba, a Escola de Samba de Lava Pés, que surgiu em 37, ela existe até os dias de hoje e ela desfila no bloco da quinta divisão do Carnaval de São Paulo. Então ela ainda existe, né? Ela é super tradicionalíssima, né? Embora esteja nas divisões de baixo ali, ela consegue de alguma forma trazer um marco histórico nela. Ela é bem popular, né? Pensando em classe média baixa ali, porque ela é uma escola que surgiu a partir dessa classe e ela existe até os dias de hoje. Então, nos desfiles que acontecem, ela é uma das escolas que acaba desfilando, né? E a ideia do desfile em São Paulo, ela começa a partir da década de 30. Os principais pontos eram a Avenida Líbero Badaró, ali no centro de São Paulo. Então, dali era onde saíam os primeiros carros alegóricos, que é interessante que o meu sogro, ele está com 83 anos, e o meu sogro é apaixonado por carnaval, né? Consequentemente, a minha esposa também é. E tanto que ela me falou, você vai gravar um vídeo da galera lá tocando no palco, que eu não posso ir. Então, eu gravei o vídeo para ela, né? Então, isso é importante, né, para o bom relacionamento em casa. Então, está filmado, está gravado, vou mostrar para ela assim que eu chegar. E o meu sogro conta, né, desses primeiros bailes de carnaval, da década de 40, ali, quando ele começou a frequentar. E ele fala, né, que os desfiles eram carros comuns, né, as fantasias eram fantasias, né, que as pessoas normalmente confeccionavam na própria casa, né. A ideia do carro alegórico é uma coisa que vai surgir bem depois aqui em São Paulo, na década de 60. Então era uma coisa bem família, né? O carnaval era uma coisa bem família. As famílias desfilavam, as crianças participavam, você tinha um envolvimento da comunidade como um todo participando daquilo. Era uma festa, né, bem familiar. E aí, com o passar do tempo, principalmente na década de 60, né, quando você começa a ter o investimento do dinheiro público na festa de carnaval, e aí é uma motivação política, né, para você conseguir trazer um populismo, para você conseguir começar a eleger prefeitos e governadores em São Paulo. Então, ela passa a ter o investimento do dinheiro público e aí começa a se melhorar o carnaval, a ideia dos carros alegóricos, dos desfiles, e isso acaba se incorporando nessa tradição do carnaval daqui de São Paulo. Não é algo que no Rio de Janeiro já acontecia, né? E a ideia dos carros alegóricos, de todas as fantasias de carnaval, elas vêm pensando, né, na composição da própria ideia do samba-enredo. Então, elas tinham que falar alguma coisa sobre o samba-enredo. Então, elas tinham que falar alguma coisa sobre a música. Então, elas eram analisadas também pela história da música. Então, elas falavam sobre o samba-enredo. E ela era analisada não só pelo acabamento, mas também com a costura, com tudo. Então, ela tinha que ser coerente e harmônica com cada coisa que ela fazia. E era... É por isso que, quando você pensa na ideia da fantasia, ou da própria lógica do carnaval, você tem milhares de pessoas desfilando, às vezes, numa escola, saiu a campeã daquele ano, na semana seguinte, os caras já estão trabalhando no samba-enredo do próximo, porque eles têm que começar a fazer fantasia, têm que começar a preparar tudo para o próximo. Então, é um ciclo. Então, as pessoas acabam incorporando a ideia do carnaval, principalmente quem está envolvido em tudo isso, e ao longo do ano, as pessoas respiram isso para chegar em fevereiro e ser o grande marco, né? E uma das coisas interessantes que acabam acontecendo no carnaval, e isso, quando eu estava lendo, é muito louco pensar que a ideia do carnaval em si, quando você começa com essa festa popular, você bate de frente com a igreja. E aí é interessante porque a Igreja Católica sempre dominou, né, a final da Idade Média, o período da Idade Moderna, então ela sempre teve uma referência. E como é que ela faria para não tirar essa festa popular? Porque mexer com uma festa como essa, em que você permitia, né, alguns excessos, isso mexeria com a população
e com certeza isso iria pesar na nobreza em algum lugar. E aí a igreja teve a brilhante ideia de trazer a ideia da quaresma. Então, o que é a quaresma? O cara vai ter os 4 dias da farra, da folia. A igreja entendia essa ideia como uma coisa assim, a nobreza ela precisava das máscaras para poder se misturar com o povo, para não serem reconhecidos e para poder fazer o que eles quisessem. Tudo que eles não podiam fazer enquanto nobres, eles faziam aquilo usando máscaras na época do carnaval. Então, quando começa a se disseminar essa festa e o povo começa também a usar as suas máscaras e começa a participar disso, a igreja entende que existe uma inversão de valores. E o medo da igreja era, se o povo está invertendo valores sociais, eles vão inverter também a relação entre Deus e o diabo. Então, durante 4 dias, se esquecem de Deus e vão fazer um culto para o diabo, e aí depois desses 4 dias precisa retomar a ordem natural das coisas. E aí eles criaram a quaresma. Então, a ideia é que você vai fazer o que você quiser durante os 4 dias, está liberado, manda ver, faz o que você quiser, só que depois, no primeiro dia depois do fim do carnaval, você começa com o período da quaresma, que seria um período de arrependimento, um período de punição do homem, um período de reflexão do homem ao longo de 40 dias, para que ele pudesse buscar de novo uma santidade e se reapresentar diante de Deus para continuar o resto da vida. Então, eles dão um jeitinho para não perder o povo e para garantir que esse negócio funcione. Então, a quaresma ela vai surgir lá no século XVI com essa ideia. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá beleza, tá liberado, só que depois todo mundo aí vai ter que fazer um sacrifício. Todo mundo vai ter que se arrepender dos pecados que fizeram. É uma barata porque assim, é um pecado calculado. Então, assim, eu posso pecar, mas depois eu peço perdão, está tudo certo, Deus me perdoe e a gente toca a vida adiante. Né? E aí, com o passar do tempo, você começa também a modernizar a ideia da quaresma. Então, cara, eu não preciso ficar 40 dias me punindo sobre várias coisas. Então, durante 40 dias eu não tomo café. Estou abrindo mão do café em nome de uma purificação. Por 40 dias eu não vejo televisão. Por 40 dias eu vou andar só de chinelo. Então, as pessoas começam a adaptar a ideia da quaresma para poderem criar um meio. Né? Não vale tipo assim, eu não como feijão, vou ficar 40 dias sem comer feijão na quaresma. Então, assim, tem que ter um significado, tem que ter um alto flagelo para que isso dê certo. Então, ao final dos 40 dias, você cumpre aquele propósito e aí depois você tem, então, a celebração da Páscoa, que seria essa grande festa cristã, católica, que uniria de novo as pessoas e aí a galera toca a vida adiante a partir daí. Então, isso é uma das coisas que chamou bastante atenção, né, da gente quando estava pesquisando. E a ideia era trazer, né, alguns fatos, algumas curiosidades para vocês pensarem um pouco do carnaval, não só como essa grande festa popular, mas também com um contexto mais histórico, aí, uma perspectiva diferente para vocês. Era isso que a gente queria falar para vocês hoje. Valeu! Salve, gente! Se você gostou desse vídeo, compartilha, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você também pode nos encontrar. A Glocal está no Instagram, no SoundCloud e no Facebook. A gente se vê. Valeu!